É interessante como que por vezes a vida nos leva para um outro rumo, para uma outra direção, bem diferente daquela que a gente pensava ou imaginava trilhar, né? Quando eu fiz a minha graduação, logo em sequência eu comecei o mestrado. E eu tinha aquele sonho nutrido, sabe, de seguir a carreira acadêmica, ir em direção ao doutorado, seguir aquele caminho que eu via muita gente seguindo, né? Ser professora no ensino superior, numa universidade, sempre foi algo que eu queria muito. Mas depois de estar dentro de uma instituição de ensino superior, eu fui notando que talvez não era exatamente aquilo que eu queria. E mais do que isso, eu notei ali dentro uma espécie de oceano vermelho, sangrento, que havia uma competição gigantesca, seja para publicar, seja para conseguir aí a sua vaga, seja o que for. E eu entendi que não era aquele nível de competição que eu buscava e nem era aquele segmento de vida que eu buscava. Então, eu não fiz o doutorado logo em sequência. Eu lembro de ter retornado para minha cidade. E ali eu comecei a trabalhar mesmo em escolas de ensino médio e, além disso, começar o meu próprio negócio na internet. Não sabia nem como fazer, de que forma fazer, como, né, realizar isso. Mas eu me lembro bem de ter começado, de ter feito. E o fato de eu ter começado, eu fui aprendendo com o tempo, então, e à medida que eu fui lançando ali conteúdos, né, no Instagram, no YouTube, lá no canal da Bioquímica, as pessoas foram me perguntando, ou falando de alguns pontos, nossa, como você explica bem, nossa, aquilo que eu tinha dificuldade de entender com o meu professor, eu consegui entender com você, e aquilo foi me dando uma direção para o meu produto. Ou seja, o meu próprio público foi me contando aquilo que eles queriam. Então, à medida que ali com 3, 4 meses de conteúdo, o público foi me mostrando aquilo que eles queriam aprender. E aí, a minha produção de conteúdo se direcionou naquele sentido e o produto que eu lancei, que foi no início um produto básico, o curso, o que eu chamo hoje de plataforma dominando a bioquímica, começou muito pequenininha, muito básica, e lá eu já estava fazendo uma ideia central do marketing, que é a ideia de MVP, ou seja, a ideia de um menor produto, um produtinho simples, mas que ali eu consigo validar a minha ideia. Então, o primeiro conceito importante está aqui na validação da sua ideia, a partir de uma pesquisa de mercado em tese, porque eu ouvi o meu público. E logo após essa pesquisa de mercado, eu validei o meu produto, lançando uma versão muito pequenininha dele, uma versão bastante simples, e que à medida que as pessoas foram entrando nesse produto, foram comprando, adquirindo, né, vendo estas aulas, esses materiais, elas foram me dando o feedback. O que eu fui fazendo ali? Eu comecei a regravar e a gravar novos conteúdos à medida que então eu fui recebendo esses feedbacks. Então, eu acho que o principal ponto para a gente começar, às vezes a gente não sabe direito para onde ir, o que fazer, que direção seguir. Está em ouvir o seu público, está em validar a sua ideia e a partir daí ir desenvolvendo cada vez mais o seu produto e aquilo que você almeja fazer, qual direção você almeja seguir. Então, hoje, por mais que a internet pareça que tem gente demais fazendo conteúdo, tem gente demais é, mostrando suas ideias, saiba que, na verdade, em comparação ao mercado real, à vida real, é é muito menos gente, e principalmente a quantidade de pessoas que lá estão tendem a ter uma estrutura de negócio muito inferior em relação à estrutura de negócios da vida real, vamos dizer assim, né? Então, é um território ainda muito, muito, muito em aberto. Com a inteligência artificial hoje em dia, é muito mais possível ter e se conceber a ideia de um negócio de uma pessoa só que produza muito conteúdo, que gere muito conteúdo, que gere muitos produtos, porque hoje você tem assistentes virtuais que conseguem fazer muita coisa. Hoje você tem, a gente já fica muito no chat GPT, mas existem vários tipos de inteligência artificial que nos ajudam e muito, inúmeras automações, melhor dizendo, que encaminham e-mails, várias coisas que você consegue, então, à medida que você gasta um tempinho para operar essas automações, tudo começa a ficar muito mais simples para você. Então, é o mecanismo, é o momento, é a estratégia que todo professor hoje precisa seguir para entrar na internet, para começar a estar aqui dentro, aproveitar este momento, aproveitar este instante em que principalmente nós temos esse boom da inteligência artificial ajudando cada vez mais e nascendo e crescendo a ideia do one person business, ou seja,
aquele negócio enxuto, aquele negócio pequeno, aquele negócio curto, que aqui no Brasil o Elton Luiz fala muito e é uma fonte maravilhosa da qual você pode beber bastante para você entender, aprender as ideias cada vez mais e como que isso muda cada vez mais a nossa maneira de tocar o negócio. Então hoje eu tinha aí um conjunto de pessoas atuando comigo, hoje reduzi ao máximo isso por causa das inúmeras automações que eu coloquei no meu negócio. Então a partir daí eu fui tentando e construindo essa ideia de valor único e agora cada vez mais de maneira enxuta, permitindo margens de lucro cada vez maiores. Então, a sua hora de começar, a hora de fazer sua pesquisa de mercado, validar seu produto, sempre a partir da produção de conteúdo. Veja, o que eu continuo a fazer aqui? O que eu estou fazendo agora? Produzindo conteúdo, conversando com você, me expondo aqui, explicando uma ideia. Então, a produção de conteúdo não pode parar e é ela que sustenta o negócio para que cada vez mais pessoas conheçam a sua forma de gerar leads, né? De gerar pessoas chegando até o seu negócio. Então, busque sempre pesquisa de mercado, validação da ideia e gerar automações cada vez mais frequentes para ir crescendo e aumentando os braços de negócio que você tem. Então, se você quer contar com a minha ajuda para te ajudar a validar o seu produto, estabelecer a sua ideia, colocar isso, né, dentro do mercado para que você comece a ser esse produtor digital e principalmente a sua empresa, o seu negócio comece a crescer aqui no mercado digital. O link vai estar aqui na descrição, é só me chamar que a gente vai bater um papo.